Trilhas de aprendizagem. Ensino médio. Página 104. Capa com borda amarela, fundo ilustrado por vários triângulos translúcidos nas cores azuis, vermelhos e amarelos, no centro triângulo branco com bordas arredondadas e base para o lado esquerdo com o título, Sociologia, em azul escuro. Ensino médio. Sociologia. Página 105. Atividade 1. A saúde enquanto direito de todos no Brasil. Trilha de conhecimentos. É muito provável que você, algum familiar ou conhecido, já tenha reclamado que, após ter ficado diversas horas na fila à espera de um atendimento hospitalar ou ambulatorial oferecido nas unidades básicas de saúde UBS, ou nas unidades de pronto atendimento, UPAS, o médico plantonista fazer umas poucas perguntas e receitar um remédio qualquer a ser retirado na própria farmácia do local. A fúria causada pelo amargo chá de cadeira é tão grande que boa parte dos pacientes não se atenta a dois detalhes, que provavelmente não passariam despercebidos nem a um estrangeiro, referência 1, rodapé, muito menos a alguém que, hipoteticamente, estivesse viajando do passado ao tempo presente. Não foi necessário, antes do atendimento, mostrar nenhum documento além da carteira de identidade e não foi pago nenhum centavo para realizar a consulta médica, nem muito menos para sair com o medicamento receitado em mãos. A situação descrita acima mostra uma das características de um sistema que, especialmente durante a atual pandemia em decorrência do novo coronavírus, tem desempenhado papel muito importante na vida de milhões de brasileiros. O Sistema Único de Saúde, SUS. Ele foi criado após a Constituição de 1988 e regulamentado pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, durante o processo de criação do atual Estado Democrático no Brasil, quando se procurou garantir a saúde como um direito de todas as pessoas, cabendo, portanto, ao poder público organizar, manter e financiar um sistema que garantisse a sua promoção, proteção e recuperação. Em outras palavras, desde o momento do primeiro exame em que sua mãe descobriu que estava grávida até o instante da última batida de seu coração, você possui garantido o direito a um sistema público de saúde gratuito, mantido com o dinheiro arrecadado pelas taxas e impostos pagos por todos os brasileiros e pelas empresas. Mas então como funcionava o acesso à saúde antes de 1988? Voltando muito no tempo, observamos que, durante o período de colonização do Brasil, havia alguns hospitais vinculados à Igreja Católica, as conhecidas Santas Casas, que sobreviviam graças às doações de algumas pessoas abastadas interessadas em realizar obras de caridade, referência 2, rodapé. No início do século XIX, foram criadas pelo país algumas sociedades beneficentes em que os profissionais de uma determinada área de atividade pagavam uma espécie de plano de saúde, caso viessem a precisar de socorros médicos emergenciais. Após a implantação da República, ainda no final do mesmo século, a legislação garantiu somente aos funcionários públicos e às suas famílias, caso ficassem inválidos, o direito à aposentadoria e, aos, serviços de saúde. Durante a primeira metade do século XX, foram criadas diversas leis que garantiam atendimentos hospitalares e de aposentadoria apenas a algumas profissões, ferroviários, portuários, trabalhadores dos Correios, entre outros. Para isso, parte do salário mensal desses funcionários era depositada em uma conta bancária, e, havendo a necessidade de um serviço médico ou de aposentadoria, dela seriam retirados os recursos para suas despesas hospitalares. Posteriormente, leis foram ampliando tanto as obrigações do poder público aos serviços de saúde a serem garantidos, como também as regras de como se dariam tais processos. Imagem. Logotipo do SUS. Uma faixa azul em forma de cruz, ao lado em letras da mesma cor SUS, Sistema Único de Saúde. Fim da imagem. Referência, rodapé. Referência 1. Observar atividade do componente curricular, Geografia, neste volume das trilhas de aprendizagens. Referência 2. Desde a criação do SUS,
O poder público financia boa parte dos atendimentos realizados pelas instituições de caridade. Ensino médio, Sociologia, página 106. Para financiá-los, o governo federal centralizou em suas mãos a contribuição mensal que era descontada do pagamento dos trabalhadores para estruturar especialmente dois órgãos: o Instituto Nacional de Previdência Social INPS, responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões, e o Instituto Nacional de Assistência Médica de Previdência Social, INAMPS, para o atendimento médico de qualquer pessoa que dele necessitasse. No caso deste último, para ter acesso aos equipamentos de saúde, o paciente deveria apresentar a sua carteira de trabalho devidamente registrada e atualizada. Imagens, fotografias coloridas de dois hospitais, à esquerda, dois prédios com as fachadas em concreto e várias janelas no exterior. Na marquise o logotipo e o nome do Hospital Santa Marcelina, onde alguns carros estão parados. À direita, o prédio da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, construção em arquitetura neogótica toda em tijolos aparentes, grandes janelas em forma de arco preenchem o exterior do prédio, nas laterais duas torres, imponentes. Legenda das imagens: Hospital Santa Marcelina, à esquerda, localizado no bairro de Itaquera, Zona Leste, e da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, à direita, situada no distrito de Santa Cecília, Zona Oeste. Ambos são exemplos de instituições de atendimento médico mantidos por entidades vinculadas à Igreja Católica. Fim das imagens. Com a implantação do SUS, tal exigência deixou de existir, pois o sistema público de saúde passou a ser financiado pelos impostos pagos pelos cidadãos e com uma contribuição de parte dos lucros das empresas. Além dos hospitais e das unidades de atendimento ambulatorial, o SUS também se tornou responsável por duas outras tarefas muito importantes: a de financiar milhares de equipes do Programa Saúde da Família, PSF, que, especialmente nas periferias das grandes cidades ou nas regiões mais distantes de um hospital, tem a responsabilidade de fazer o acompanhamento médico preventivo a diversas doenças. Tais equipes, compostas por cirurgiões dentistas, médicos especialistas, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde, visitam periodicamente as residências das pessoas, encaminhando-as para atendimento especializado na UBS mais próxima aos casos que necessitam de maiores cuidados. Outra tarefa de responsabilidade do SUS é o Programa Nacional de Imunizações PNI, especialmente por meio da vacinação da população brasileira. Como você já deve ter observado ao longo de sua vida, desde muito bebês, somos levados por nossos responsáveis àqueles momentos de tensão anteriores à injeção de uma agulha em nosso corpo, ou, quando crianças, da ingestão de algumas gotinhas. Referência 3, rodapé. O Brasil possui um dos mais avançados sistemas de vacinação do mundo, tanto que doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, tétano e coqueluche, bem como alguns casos de gripe, deixaram de ser comuns em nosso país. Ambos os programas foram criados porque o poder público observou que é menos custoso investir na profilaxia das doenças a, posteriormente, tratá-las, algo que demandaria a construção de unidades, equipamentos e atendimentos médicos mais complexos. Não há dúvidas de que o SUS esteja longe de ser um sistema perfeito. Um dos seus maiores problemas consiste no fato de que as verbas, garantia do seu pleno funcionamento, não são suficientes para cobrir uma rede de atendimento tão ampla. A isto se devem as grandes filas nas UBS e nos hospitais e as constantes faltas de remédios nas farmácias públicas para o tratamento de várias doenças. Todas essas limitações financeiras ocorrem apesar de a legislação garantir que os municípios, os estados e o governo federal utilizem entre 12% e 15% do valor total arrecadado dos impostos em saúde. Não obstante a grande quantidade de pessoas atendidas, calcula-se que por volta de 150 milhões de pessoas, uma população quase equivalente à da Rússia, que utilizam esta rede de serviços, há os casos amplamente divulgados pela imprensa de uso indevido dessas verbas.
Outra informação que vale ser destacada é que mesmo os cidadãos que possuem planos de saúde particulares ou pagos pela empresa em que trabalham, têm parte de seus serviços pagos pelo SUS. E, diante da pandemia que a sociedade brasileira atravessa, fica a seguinte provocação: infelizmente, o Brasil é um dos países que mais registraram casos fatais de Covid-19 no mundo. Em face a isso, como seria a situação geral dessa doença caso não houvesse o SUS? Referência, rodapé. Referência 3. Observar a atividade do componente curricular, História, neste volume das trilhas de aprendizagens. Ensino médio, Sociologia, página 107. Imagens, fotografias coloridas de ações de vacinação. À esquerda, em close, uma criança de perfil. Suas bochechas são pressionadas para manter a boca aberta enquanto recebe gotas da vacina. À esquerda, um grupo de pessoas anda por uma rua. Elas usam coletes azuis estampados nas costas. Agente comunitário de saúde. No centro, uma mulher de jaleco branco fala ao megafone. Legenda das imagens: a vacinação contra diversas doenças, como a paralisia infantil, à esquerda, e a manutenção de equipes do Programa Saúde da Família, à direita, são algumas das ações possibilitadas após a implantação do Sistema Único de Saúde, em 1988. Fim das imagens. Vamos praticar. 1. Releia atentamente sobre o contexto do atendimento à saúde antes da implantação do SUS, em 1988. Você acredita que todos os brasileiros tinham acesso aos mesmos serviços e equipamentos necessários ao seu tratamento médico? Por quê? 2. Ainda baseado na realidade anterior à criação do SUS, explique como se encontra a garantia de acesso à saúde pública no Brasil nos tempos atuais. 3. Recentemente, algum conhecido ou você necessitou de algum atendimento no sistema público de saúde? Houve satisfação com o serviço prestado? Por quê? 4. Antes de realizar essa atividade, você tinha a percepção da importância e da dimensão do Sistema Único de Saúde brasileiro? Houve alguma mudança em sua opinião acerca desse sistema? Por quê? Ampliando as experiências. http://www.planalto.gov.br/c civil_03/constituição/constituição compilado.htm http://www.planalto.gov.br/c civil_03/leis/ele 8.080.htm http://direito-cadernos/direito-direito-e-princípios-que-sustentam http://www.abp.org.br/index.php/2-1 categoria S E D 1574-A-evolução histórica da seguridade social aspectos históricos da previdência social no Brasil Mario Antônio Meireles https://www.saude.gov.br/ações e programas saúde da família sobre o programa http://www.saude.gov.br/saúde d a z vacinação vacine
Se Sistema de Saúde no Brasil coluna hashtag 43 https://www.youtube.com/wat, sinal de igual, B, R, N, U, maiúsculo, R, U, maiúsculo, U, maiúsculo, 81, O, maiúsculo, W. Ensino Médio, Sociologia, página 108, atividade 2. No Brasil, a Covid-19 é uma doença democrática. Trilha de conhecimentos. Como você deve se recordar, os primeiros casos registrados da Covid-19 ocorreram na cidade chinesa de Wuhan, em janeiro deste ano. Ainda no mesmo mês, houve o aparecimento da doença em países vizinhos à chinesa, até a confirmação de sua ocorrência também em países da África e da Europa, com destaque, no mês de fevereiro, para a Espanha e a Itália. Foi desse país que adveio o primeiro caso oficial da enfermidade no Brasil, quando um homem de 61 anos, que tinha acabado de retornar de uma viagem de trabalho pela região norte da Itália, chegou a São Paulo com sintomas da Covid-19. As notificações posteriores a esta também eram de pessoas que, junto de suas bagagens e lembranças de sua viagem ao exterior, traziam consigo o novo coronavírus. Assim sendo, os portões de entrada da doença ao Brasil foram os dos aeroportos, importada, evidentemente sem nenhuma intencionalidade, pelas camadas mais altas da sociedade. No entanto, quando a situação geral já sinalizava potencial alastramento da doença, as autoridades públicas e sanitárias adotaram medidas, por vezes, conflitantes entre si, de enfrentamento e combate ao novo coronavírus. Para o cumprimento de tal estratégia, houve um estímulo ao isolamento social da população, pois, reconhecendo as limitações do sistema público de saúde, os governantes decidiram solicitar às pessoas que, quando possível, diminuíssem as situações de exposição na rua. Tal objetivo, portanto, era o de evitar maiores possibilidades de contágio à doença, mas também permitir que o poder público pudesse construir equipamentos de atendimento em tempo hábil para o tratamento dos infectados. Buscando, ainda que parcialmente, cobrir os prejuízos financeiros do isolamento social, o governo brasileiro seguiu a tendência de diversos países e realizou o pagamento de um auxílio emergencial às pessoas em maior vulnerabilidade social, referência 4, rodapé, bem como organizou estratégias de apoio às empresas. Todavia, a despeito de todas essas estratégias, observou-se que, até meados do mês de junho, a curva estatística que aponta o número de infectados e mortos em decorrência da Covid-19, não parou de subir. Em virtude disso, o Brasil passou a destacar-se na indesejosa lista de países com maior ocorrência de contaminação e falecimentos provocados pelo novo coronavírus. Grosso modo, os mais de 210 milhões de brasileiros, democraticamente iguais perante a biologia, com características básicas semelhantes na medida em que dormem, piscam, pensam, sentem fome, evacuam, adoecem, etc., poderão, se já não foram, ser contaminados pelo novo coronavírus. Entretanto, algo distingue todos esses brasileiros: suas condições socioeconômicas. Nosso país figura, há vários anos, entre os mais desiguais do planeta. Alguns milhares conseguem ter todo o luxo e o conforto que o dinheiro é capaz de proporcionar e, paralelamente, vários milhões não têm a certeza de que conseguirão realizar ao menos uma refeição até o final do dia. Evidentemente, tais diferenças podem ser observadas quando é analisado o perfil das pessoas que tiveram contato com o novo coronavírus. Aqueles que estão no topo da pirâmide social brasileira possuem mais recursos e, na hipótese de um diagnóstico de Covid-19, recebem atendimento médico com maior agilidade. Pensando-se na cidade de São Paulo, as regiões cujos moradores possuem renda elevada são mais bem assistidas pelos equipamentos públicos e particulares de saúde, além de seus habitantes estarem menos expostos às possibilidades de contágio, como, por exemplo, a de um usuário de transporte público. Além disso, em muitos casos,
podem contar com o teletrabalho ou home office como um recurso profissional que dispensa seu comparecimento físico, diferentemente de algumas atividades desenvolvidas por outros profissionais, cujo comparecimento se faz obrigatório. Referência: rodapé. Referência 4. Observar atividade do componente curricular, Geografia, neste volume das trilhas de aprendizagens. Ensino médio, Sociologia, página 109. Imagem: Coronavírus no mundo. Arte em fundo azul claro com o título Coronavírus no mundo. Abaixo, em letras menores, números atualizados até às 23 horas de 2 de junho, horário de Brasília. Abaixo, em faixa azul escuro, casos 6.484.939 mais 118.746 nas últimas 24 horas. Mortes 382.368 mais 4.931 nas últimas 24 horas. Recuperados 3.010.483 mais 106.878 nas últimas 24 horas. Em letras brancas e números laranja. À direita desenho de um círculo com coroas em volta, dentro desenho de DNA abaixo representação cartográfica do mapa mundi na cor laranja, círculos vermelhos marcam os 11 países com mais casos de Covid-19. À esquerda, uma linha liga a localização do Brasil no mapa nossa bandeira, paralelamente, embaixo, 555.383 casos confirmados, em letras laranja, 31.199 mortes, em letras pretas, 223.636 recuperados, em letras azuis. Abaixo em ordem decrescente o ranking dos países em casos, mortes e recuperados: Estados Unidos, Brasil, Rússia, Reino Unido, Itália, Índia, França, Alemanha, Peru e Turquia. Fim da imagem. Tais opções, para os mais pobres, não estão presentes, além de sua residência potencialmente já ser um local de aglomeração, muitas pessoas em um ambiente reduzido, possivelmente sem as condições de saneamento básico necessárias para a higienização das mãos. A atividade profissional é exercida muitas vezes de maneira informal ou autônoma. Isso quer dizer que quando se deseja cumprir um mantra fique em casa, repetido incessantemente pelos governantes e pelos meios de comunicação, a falta de recursos financeiros fundamentais para a manutenção da própria subsistência torna-se uma realidade. Com isso, os mais pobres são forçados a enfrentar o medo do contágio pelo novo coronavírus para que não sejam contaminados pela fome. Tal necessidade corrobora os números do Índice de Isolamento Social, correspondentes ao total da população de São Paulo que está cumprindo rigorosamente as regras de fique em casa, haver diminuído lentamente desde o início da vigência da quarentena. Ensino médio, Sociologia, página 110. Imagem: nível de isolamento social em São Paulo. Arte de um gráfico em fundo azul claro, o título: nível de isolamento social em São Paulo. Abaixo em letras menores, o governo prorrogou a quarentena no estado até 15 de junho, a meta é que o índice fique de 55% a 60%. No canto esquerdo, em ordem decrescente, eixo horizontal com os números de 100 a 0. Uma faixa branca destaca os números de 50 a 90. Na altura do número 50, uma linha horizontal irregular mostra o grau de isolamento em diferentes porcentagens, da esquerda para a direita, 54%, 59%, 59%, 58%, 59%, 53%, 54% e 47%. No canto inferior, o eixo horizontal mostra as datas da esquerda para a direita: 24 mar, 12 ab, 26 ab, 10 maio e 1 junho 2020. Fim da imagem. Além disso, nas regiões da periferia paulistana, há historicamente uma desproporção entre o número de vagas em hospitais ou em unidades de atendimento ambulatorial e o total de seus moradores. Não apenas na cidade de São Paulo, mas também no Brasil como um todo,
observa-se que a maior parte das pessoas contaminadas pela Covid-19 são as mais pobres. Os dados disponíveis mostram que, em municípios como São Luís, Recife e Manaus, mais de 30% da população vive abaixo da linha de pobreza, referência 5, rodapé, e nelas estão concentradas as maiores taxas de mortalidade pela doença no país. Tais cidades, como diversas outras capitais das regiões Norte e Nordeste, possuem os piores índices de vagas disponíveis em hospitais públicos, fazendo com que o país todo observe com pesar as trágicas cenas advindas da saturação nas UTIs nos estados do Ceará, Amazonas e Pará, ao longo dos últimos meses. Imagem: Coronavírus no Brasil. Arte em fundo azul claro com o título Coronavírus no Brasil, abaixo em letras menores, até 10 e 30 de 2 de junho de 2020. No centro, desenho de um círculo com coroas em volta, dentro, desenho de DNA, total, 555.383 casos confirmados mais 28.936 em 24 horas. 31.199 mortes mais 1.262 em 24 horas 223.638 recuperados mais 12.558 em 24 horas. No meio, à esquerda, desenho do mapa do Brasil dividido em estados, nas cores vermelho escuro, SP, vermelho, RJ, CE, A, M, PA, MA, PI, BA, S, PB, vermelho claro, AL, DF, MG, AP, RS, GO, RN, C, amarelo, AC, PI, RO, PR, TO, GO, RR, MT, MS. Abaixo a legenda de pontos azuis para os casos, e vermelho para as mortes. No canto esquerdo, gráfico de barras das regiões do Brasil, da esquerda para a direita, sobre as barras, em azul, Norte, 115.188, Nordeste, 194.348, Oeste, 19.888, Sudeste, 201.117 e Sul, 24.742, na parte inferior das barras em vermelho, seguindo, as mesmas regiões, 5.915, 9.641, 418, 14.633. Fim da imagem. Ainda que a capital paulista não tenha passado por uma situação tão dramática, verifica-se que a população mais pobre tem que se deslocar, seja por meio de transporte público ou até mesmo valendo-se da solidariedade dos vizinhos e familiares, para regiões afastadas de sua residência, a fim de atendimento médico no diagnóstico da enfermidade. Não obstante, os poucos leitos hospitalares localizados na periferia estão muito perto da lotação máxima, o que não é a realidade nas áreas mais ricas e bem servidas desses equipamentos. Para agravar ainda mais a análise da atual situação de pandemia na maior e mais rica cidade do país, existe a questão racial. Frequentemente, estatísticas e pesquisas têm evidenciado problemas manifestos em nossa realidade ao constatar que, por razões históricas, a população negra tem menos acesso às melhores oportunidades de emprego, de qualificação profissional, de moradia e de atendimento dos serviços públicos em diversos setores. Ou seja, a pandemia decorrente do novo coronavírus serviu para realçar inúmeros problemas socioeconômicos que já existem no Brasil há muitos séculos. Além disso, referência, rodapé. Referência 5, o Banco Mundial define linha de pobreza como sendo equivalente a $1,90, ou aproximadamente R$ 9,70, por dia, para cada morador de uma casa. Por exemplo, em uma casa, moram 6 pessoas e apenas delas uma trabalha, recebendo um salário mensal de R$ 1.200. Deve-se pegar esse valor e dividi-lo por 6, R$ 200, e novamente dividi-lo por 30, R$ 6,67. Portanto, as pessoas dessa família serão consideradas abaixo da linha de pobreza. Ensino médio, Sociologia, página 111. Escancarou mais uma indesejada verdade:
Boa parte das atividades que foram consideradas essenciais, como serviços de entrega, de limpeza, de construção, de supermercados, de transportes públicos e de segurança, são exercidas por pessoas pretas ou pardas. Assim sendo, para muitos milhões de paulistanos de origem negra, a ordem fique em casa passou longe da realidade. Vamos praticar. 1. O mapa a seguir mostra a cidade de São Paulo dividida em distritos. As cores indicam aqueles em que há mais ou menos casos fatais de Covid-19 até o final do mês de abril, apontados, respectivamente por roxo e amarelo. As manchas pretas identificam onde se localizam as favelas, os conjuntos habitacionais, Coab, Singapura, CDH etc., e os cortiços paulistanos. Relacione as informações presentes no texto lido com o conteúdo deste mapa. Imagem: óbitos por Covid-19 segundo Distrito Administrativo de Residência, Município de São Paulo, confirmados mais suspeitos. Arte em fundo azul claro do mapa da cidade de São Paulo dividido em distritos, com diferentes cores. O título óbitos por Covid-19 segundo Distrito Administrativo de Residência Município de São Paulo. Abaixo, em letras menores, confirmados mais suspeitos, semana epidemiológica 11 a 18, 11 de março de 2020 a 30 de abril de 2020. Legenda preta, conjunto, cortiços, favelas e núcleos habitacionais. Óbitos por Covid-19, segundo Distrito Administrativo de Residência, 96, amarelo claro, 15, 2, creme, 6-11 a 15. 7, salmão, 2-16 a 20, 9, bege, 3-21 a 25, 9, rosa claro, 4-26 a 30, 7, rosa escuro, 5-31 a 35, 7, lilás, 1-36 a 40, 12, roxo claro 2-41 a 45, 9, roxo, 3-46 a 50, 9, roxo escuro, 4-51 a 100, 18, vinho claro, 5-101 a 150, 2, branco em borda fina, supervisão técnica de saúde, branco em borda grossa, Coordenadoria Regional de Saúde. Fim da imagem. Ensino médio, Sociologia, página 112. 2. O mapa a seguir também mostra a cidade de São Paulo, agora dividida em subprefeituras. As cores separam aquelas em que há mais ou menos leitos hospitalares a cada 100.000 habitantes, representadas por azul escuro e azul claro, respectivamente. Comente acerca do que é possível concluir, relacionando as informações deste mapa com as disponíveis no mapa da questão anterior. Imagem, mapa. A desigualdade na distribuição das UTIs em São Paulo. Arte do mapa da cidade de São Paulo com fundo pontilhado. À esquerda, o mapa em tons de azul, dividindo as subprefeituras. No canto superior direito, símbolo com linhas vermelhas, Rede Nossa São Paulo. Abaixo o título A desigualdade na distribuição das UTIs em São Paulo. Legenda, leitos de UTI, por 100.000 habitantes subprefeitura, azul claro 0 UTI, Aricanduva, Lapa, Campo Limpo, Cidade Ademar, Parelheiros, Jaçanã, Tremembé, Perus, azul celeste 1,9 a 8,1 UTI, Penha, São Miguel, Guaianazes, Cidade Tiradentes, São Mateus, Sapopemba, Vila Prudente, Ipiranga Vila Maria, Pirituba, Freguesia, Brasilândia, Itaim Paulista, Butantã, Boimirim, Capela do Socorro, Azul Royal 8,7 a 17,9 UTI, Itaquera, Moca, Santana, Tucuruvi, Casa Verde, Azul Escuro 39,6 a 123,8 UTI, Sé, Vila Mariana, Pinheiros. Abaixo em letras pequenas, a OMS recomenda de 10 a 30 leitos de UTI para cada 100.000 habitantes. Fonte, Tabnet, DataSUS fevereiro/2020. Fim da imagem. Ponto 3. O mapa a seguir, novamente mostra a cidade de São Paulo dividida em suas subprefeituras.
Identifique aquela em que sua residência se localiza e comente o que as estatísticas apontam sobre as condições da infraestrutura de saúde em sua região. Há relatos de casos de Covid-19 envolvendo pessoas próximas a você? Havendo, quais são os equipamentos públicos procurados nessas situações? Ensino Médio, Sociologia, página 113. Imagem, mapa da cidade de São Paulo dividida em suas subprefeituras. Mapa da cidade de São Paulo com distritos divididos por cores: Aricanduva / Formosa / Carrão, Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Casa Verde, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Freguesia / Brasilândia, Guaianazes, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Jaçanã, Tremembé, Lapa, Boimirim, Moca, Parelheiros, Penha, Perus, Pinheiros, Pirituba, Jaraguá, Santana, Tucuruvi, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel Paulista, Sapopemba, Sé, Vila Maria, Vila Guilherme, Vila Mariana, Vila Prudente. 4. Relacione o número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus à questão racial no Brasil. 5. Estudiosos costumam apontar a Covid-19 como uma doença democrática, uma vez que não escolhe o organismo contagiado. Baseando-se pela leitura dessa atividade e sua vivência ao longo desta pandemia, você concorda com tal afirmação? Discorra sobre o tema, justificando seu posicionamento. Ensino Médio, Sociologia, página 114. Ampliando as experiências. https://covid19br.g.i.th.u.b.noticias.ol.com.br últimas-noticias Estado 2020 05 14 lotação D 89 na capital Paulista 6 hospitais já não tem mais vagas em UTI.htm https://www.nossasaopaulo.org.br/2020/06/03/ dados das capitais brasileiras mostram a relação entre Covid -19 e desigualdade https://ieps.org.br/wp contente uploads 2020 05 nt9 ieps.pdf https://ieps.org.br/wp contente uploads 2020 04 nt8 infraestrutura rj.pdf https://www.folha.ol.com.br equilíbrio e saúde 2020 05 covid -19 e responsável por 26 das mortes de jovens e adultos em sp.shtml https://panoramafarmaceutico.com.br 2020 04 13 o risco da Covid -19 entre os mais
pobres https://veja sp.abril.com.br covid-19 se concentram nas áreas pobres de são Paulo https://saude.estadão.com.br notícias geral em sp risco de morte de negros por covid-19 e 62 maior em relação aos brancos 70003291431 https://revistagalileu.globo.com/sociedade notícia 2020 05 na pandemia de covid-19 negros morrem mais do que brancos porque.html https://noticias.ol.com.br saúde últimas notícias redação 2020 05 19 negros e pardos já são maioria entre as vítimas fatais por covid-19.htm atividade 3 o Enem em tempos de pandemia. Trilha de conhecimentos. Quando iniciou a sua trajetória no ensino médio, você por diversas vezes viu, leu, ouviu e pensou sobre uma determinada sigla, Enem. Para os adolescentes do Brasil que estão nessa etapa de escolarização, existe grande exigência interna e externa, possivelmente de responsáveis, familiares, professores, meios de comunicação, colegas e, naturalmente, de si mesmo, sobre a importância de um bom resultado nessa prova. Invariavelmente, essa exigência está respaldada na suposta ideia de que o exame selecionará aqueles que terão passagem garantida ao ensino superior e, consequentemente, chances de sucesso aumentadas na profissão que vier a escolher, daqueles que, recém-iniciados na fase adulta, conviverão com o estigma do fracasso, da frustração e da decepção por não terem ido bem no exame. No entanto, vale destacar que o Enem é uma avaliação que nem sempre teve as características atuais. Quando o Ministério da Educação, MEC, criou o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em 1998, seu objetivo era unicamente o de observar a qualidade do ensino do Brasil ao final dessa etapa da escolarização. E, por isso, as notas obtidas pelos mais de 100 mil jovens que participaram da edição não foram consideradas, já que nenhum processo seletivo das diversas universidades do país abdicou de seus tradicionais vestibulares. Ensino médio, Sociologia, página 115. No entanto, tal situação começa a mudar a partir de 2004, quando o MEC elabora o Programa Universidade para Todos, ProUni, onde os estudantes poderiam receber bolsas de estudo parciais ou integrais em instituições de ensino superior particulares dependendo do resultado obtido no Enem. No ano de criação do ProUni, mais de 1,5 milhão de jovens se inscreveram para participar da prova. O recorde de candidaturas registradas em uma edição do exame foi conquistado em 2014, quando mais de 8,7 milhões de pessoas buscaram, principalmente, assegurar um ingresso rumo ao ensino superior por meio do Enem. No ano passado, um pouco mais de 5 milhões de candidatos se inscreveram para participar da prova. É importante destacar que, desde a sua primeira edição, existe a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição,
Referência 6, rodapé para os estudantes matriculados em instituições públicas de ensino médio. Mas, para usufruir de tal isenção, o estudante necessitará da comprovação de que pertence às camadas mais pobres da sociedade brasileira ou, a partir de 2012, de que é beneficiário do programa Bolsa Família. Ao longo desta década, diversas instituições públicas brasileiras e, inclusive, algumas portuguesas começaram a também considerar o resultado do Enem em seu processo seletivo. Imagem: logotipo oficial do Enem. Figura estilizada de uma pessoa, dentro de semicírculo azul claro, o corpo na cor vermelha, sobre os ombros, em amarelo, a cabeça preta, passos largos lembrando um pulo em direção ao Enem, Exame Nacional do Ensino Médio em letras azuis, um ensaio para a vida em letras vermelhas. Legenda da imagem, logotipo oficial do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Fim da imagem. Como quase todos os setores da sociedade, o processo de estruturação do Enem 2020 foi profundamente afetado pelas restrições impostas pela pandemia em decorrência do novo coronavírus. As atividades educacionais em escolas, devido à sua natureza de aglomeração de dezenas de pessoas em um mesmo ambiente, foram as primeiras a serem suspensas, buscando-se um controle na ampliação dos casos de contágio pela Covid-19. Então, logo na sequência, foi iniciada a discussão na sociedade brasileira, em virtude das características especiais do primeiro semestre deste ano letivo. O Enem 2020 deveria ter suas datas mantidas, adiadas ou ser, até mesmo, cancelado. Os argumentos utilizados pelos defensores da manutenção das datas inicialmente previstas, 1 e 8 de novembro para os que forem realizá-lo na modalidade impressa ou 11 e 18 do mesmo mês para a digital, se baseiam no fato de que as aulas no Brasil não foram, em nenhum momento, suspensas ou canceladas. Apoiados em tal argumento, ressaltam que somente houve uma adaptação ao ensino remoto ou às diversas estratégias criadas pelas redes público-privadas para apresentar o conteúdo previsto a ser trabalhado à distância, na primeira parte do ano. Nesse sentido, as variadas formas de comunicação possibilitadas pela internet desempenhariam um importante papel, pois elas permitiriam que professores, gestores e estudantes estivessem permanentemente em contato não apenas para superar as dificuldades comuns do processo de ensino-aprendizagem, como também as limitações impostas pelas ações de isolamento social. Assim sendo, os estudantes vivenciariam aulas mais dinâmicas que aquelas que costumavam ocorrer dentro do espaço escolar, além de permitir múltiplas ferramentas de pesquisa, aprendizado e de apresentação de resultados. Imagem: capa de caderno trilhas com fundo azul, no alto, Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, com fundo de triângulos nas cores azul, amarelo e laranja se sobrepondo, no centro, trilhas de aprendizagens em branco e abaixo, à esquerda, em um triângulo branco, em ensino médio em letras azuis. Legenda da imagem: o material Trilhas de Aprendizagens consiste em uma das estratégias elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, SMI, a fim de garantir a aprendizagem dos mais de 900 mil estudantes matriculados em sua rede de ensino, durante o período de suspensão das aulas presenciais e em decorrência da pandemia de Covid-19. Fim da imagem. Referência: rodapé. Referência 6. Nos anos 2019 e 2020, a taxa de inscrição no Enem foi de R$ 85. Ensino Médio, Sociologia, página 116. A argumentação contrária à mudança no calendário Enem também se valia de uma possível falta de embasamento teórico daqueles que defendiam tal alteração, bem como de que haveria a necessidade de diálogo com as instituições que utilizam seus resultados nos seus respectivos processos seletivos para, somente após, promover a modificação das datas. Ainda em defesa da manutenção das datas inicialmente previstas, seguiam argumentando que, pelo fato de as provas ocorrerem próximo ao final do ano, seria muito provável que o estágio mais contagioso da pandemia já houvesse sido superado. Enfim,
Com o retorno das aulas presenciais, haveria o replanejamento do conteúdo e, sendo discutido por professores e estudantes, estariam eliminadas as possíveis dificuldades observadas durante a fase referente ao ensino remoto. Por outro lado, líderes a favor do adiamento das datas previstas argumentavam tendo como base as mudanças havidas nos calendários e de provas oficiais, ocorridas em diversos países do mundo em face às necessidades impostas pela pandemia. E de mesmo modo no Brasil, deveria haver uma articulação envolvendo o MEC e as instituições de ensino superior que utilizam os resultados do exame em seus processos seletivos para que um novo calendário de atividades fosse elaborado. Além disso, as estratégias de incentivo ao estudo remoto por meio da internet reforçariam as diferenças no rendimento escolar observadas entre os estudantes mais ricos, que, em teoria, possuem mais recursos para entrar em contato com essa modalidade, e aqueles mais pobres, cujo acesso aos recursos midiáticos e de comunicação são mais limitados. Tais diferenças, já existentes antes da deflagração da pandemia e comprovada por meio de dados coletados na análise socioeconômica dos candidatos nos últimos anos, seriam reforçadas na medida em que as datas das provas permanecessem inalteradas. Em outras palavras, ao invés de contribuir para tentar corrigir as desigualdades sociais por meio da educação, a edição Enem 2020 serviria para consolidá-las. Haja vista que as possibilidades referentes à manutenção de um ambiente de aprendizagem refletem as profundas diferenças entre as classes sociais do Brasil. Corroborando tal posicionamento, alguns especialistas na área afirmam que a assimilação de conteúdos mais complexos não ocorreria da mesma maneira como seria em aulas presenciais. Assim sendo, independente de os estudantes possuírem múltiplas plataformas de acesso a aulas à distância, muitos jovens conseguiriam compreender de modo mais efetivo uma determinada temática pela discussão e interação geradas entre si, seus colegas e professores, na forma presencial. Somado a tais dificuldades e mesmo contando com a necessária readaptação dos conteúdos ao retorno das aulas presenciais, diversos temas seriam descartados ou deixariam de ser analisados com a devida atenção por parte dos futuros candidatos. Diante do contexto acima exposto, surge outro parecer: o cancelamento do Enem 2020 e não o seu adiamento. Acredita-se que, com isso, todos poderão compensar em 2021 as aprendizagens não consolidadas em 2020. Entre os dias 15 e 18 de junho, foi divulgada a pesquisa prometida, no site do INEP. A mesma deveria ser respondida pelos jovens inscritos no exame entre os dias 20 e 30 de junho de 2020, optando entre três conjuntos de datas: 06 e 13 de dezembro de 2020, modalidade impressa, e 10 e 17 de janeiro de 2021, modalidade digital, 10 e 17 de janeiro de 2021. Modalidade impressa, e 24 e 31 de janeiro de 2021, modalidade digital, imagem. Fotografia colorida de um celular na posição horizontal, a tela com fundo preto, retângulo azul no meio da tela, Enem, em letras brancas. O celular está sobre um formulário de prova do Enem. Legenda da imagem: as redes sociais foram um importante local de discussão e de pressão às autoridades educacionais a respeito do adiamento ou não do Enem em 2020. Fim da imagem. Ensino Médio, Sociologia, página 117, 2 e 9 de maio de 2021. Modalidade impressa, e 16 e 23 de maio de 2021, modalidade digital. Esta escolha trará impacto, inclusive, na utilização do Enem como ingresso em algumas das universidades de maior renome, já que estas informaram não poder aguardar a data de maio para considerá-lo como tal, como tem ocorrido nos últimos anos. Vamos praticar. 1. Sintetize, com suas palavras, as bases da argumentação favorável à manutenção das datas para a realização do Enem. 2. Sintetize, com suas palavras, as bases da argumentação favorável ao adiamento das datas para a realização do Enem. 3.
Quais as vantagens e desvantagens das estratégias de ensino-aprendizagem disponibilizadas aos estudantes durante esse período da pandemia? Para responder a essa questão, você pode comparar a sua realidade enquanto estudante da rede municipal de ensino com a de colegas, amigos ou familiares que frequentam a rede estadual, privada ou ensino técnico, por exemplo, a ETEC. 4. Você acompanhou a discussão acerca da manutenção, adiamento ou cancelamento do Enem? Qual a sua opinião a respeito da solução encontrada pelo MEC, até o presente momento, para resolver essa situação? Ampliando as experiências. http://portal.inep.gov.br/enem/histórico. http://e-intra-ub-e-do-as-e-ub-e-do-as-e-nem-3-adiar-as-ap-0204-2020. https://planalto/enem-3-uem-traub-enem-traço-destraço-uem-traub-traço-manter-enem-traço-055-0-5-2-0-2-0 https://www.enem.htm http://www.institutonibbanco.org.br/wp-content-b-exame-PDF http://www.enem.htm/já-não.html http://www.folha.ol.com.br/opinião/2020-sim.html Enem 2020 Inscrições. https://www.youtube.com/wat.time_continue, sinal de igual, 7, e, sinal de igual, a, p, u, f, j, i, g, maiúsculo, L, I, Y, maiúsculo, 0, E, feature, sinal de igual, EMB, underline, logo, Tabata Amaral e José Medeiros divergem sobre o adiamento do Enem. https://www.youtube.com/wat, sinal de igual, E, underline, W, 6, Z, maiúsculo, P, R, 4,
M, maiúsculo, F, maiúsculo, M, maiúsculo, E, list, sinal de igual, W, maiúsculo, L, maiúsculo, E, index, sinal de igual, 16, E, T, sinal de igual, 0, S,